Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma segunda-feira, né? Uma segunda de feriado, que se comemora o Dia do Comerciário, né? Em pleno Carnaval. Estamos aqui trazendo para vocês, né, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje o Evangelho traz para a gente o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, a parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente, todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, disse estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso, ele está agora na consolação, e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não o podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estais. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste estas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de tormentos. Abraão lhe replicou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, disse ele, pai Abraão, mas se alguns dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu: Se eles não escutam Moisés nem os profetas, não crerão mais do que neles, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. Bem, difícil, né? Difícil a situação em que se encontrava esse rico, porque ele teve tudo na sua vida, teve tudo do bom e do melhor, e não soube aproveitar, não soube fazer a caridade, não pensou na vida futura, pensou só naquele momento, só no que ele tinha, nos prazeres que ele conseguia com a fortuna que ele tinha. Não viu, aliás, ele viu, né, Lázaro ali à sua janela, à beira da sua janela, esperando a cair as migalhas da sua mesa para comer, né, mas fez de conta que não viu. E o que acontece? Ele aproveitou essa vida, né, do jeito que ele achou que devia aproveitar, claro, né, com seu livre-arbítrio, mas não pensou na vida futura. Não pensou que ele ia sofrer. Não pensou que aquela riqueza era momentânea. Aquela riqueza era da terra, né? E que lá do outro plano, a maior riqueza, né, era a caridade, era o bem que se fez aqui na terra. Né? E o que acontece? Desencarnou e sofreu. Porque ele viu, né, ele sentiu que Lázaro, que era aquele que estava sofrendo ali do lado da sua janela, passando fome, passando necessidades, cheio de feridas, que ele estava em paz, que ele estava num plano melhor do que o dele. E ele sentiu isso, que ele perdeu essa oportunidade. E o que ele queria? Ele queria pedir a Deus, pedir a Abraão, no caso aí, conversando com Lázaro, Abraão, né? Ele pediu a Abraão que intercedesse, que deixasse Lázaro ir lá avisar para a família dele não incorrer no mesmo erro dele. Né? E Abraão falou: não, se eles não acreditam em Moisés e nos profetas, não adianta eu mandar um morto lá que se apresente como espírito, para eles não vão acreditar também. Não é? Então, o que é que Deus quer para a gente com essa leitura? É mais uma vez, né? É mais uma vez que a gente se desapegue dos bens materiais, que a gente dê valor aos bens espirituais, à moral, né? À religião, à religiosidade. Eu não vou falar religião, vou falar religiosidade.
que a gente dê valor ao amor, ao perdão, à humildade. É isso que Ele quer da gente. É a riqueza que a gente tem que ter aqui na Terra, é essa. E que a gente, com essa riqueza que a gente tem, que a gente possa reparti-la. É distribuir o amor, é praticar a caridade, é ser humilde, né? Essa é a riqueza que a gente vai ter e que a gente vai levar para lá. Tá certo? Então não adianta nada eu ter muito dinheiro, eu ter muitos bens, né? Se eu não aproveito essa oportunidade que o Pai me deu de ter isso tudo aqui para poder utilizar bem em prol, não só de mim, mas em prol do meu próximo. Porque fazendo ao próximo eu estou fazendo para mim. Então vamos pensar um pouquinho sobre esse desapego. Ele não está mandando você dar tudo que você tem para os outros, não. É repartir. É repartir. Eu tenho em excesso, eu posso dar um pouquinho do que eu tenho. Mesmo que eu não tenha excesso, eu dou um pouquinho do que eu tenho. Isso eu te garanto que você não está perdendo, você está ganhando. Com certeza. A gente não perde nada por ser bom, por ser generoso. Tá certo? Então vamos procurar pensar um pouquinho nisso. Vamos nos desapegar um pouquinho da matéria. A matéria vai acabar um dia. O espírito vai permanecer. E com ele, né, tudo aquilo que a gente fez. O Livro dos Espíritos hoje está no capítulo 6 ainda, na Vida Espírita, a questão 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. É porque quando o espírito está encarnado ainda, ele pensa, conhecendo, né, igual a gente está falando aqui das provas, né, conhecendo as provas, sabendo do que está passando, ele vai pensar assim, bom, na próxima reencarnação eu vou pedir uma prova mais leve para mim, né? Vou pedir uma prova mais leve, que seja mais fácil de eu passar. Mas não é assim que o espírito pensa quando ele está desencarnado. Quando ele está desencarnado, ele chega lá, ele vai passar um tempo na erradicidade para refletir, né, sobre tudo que viveu, sobre tudo que passou, sobre tudo que deixou de fazer, sobre as provas que não deu conta de cumprir, né? E ele vai chegar e vai pedir para a equipe reencarnatória provas, novas provas. E ele vai pedir provas duras, porque ele entende que assim ele vai passar mais rápido, ele vai progredir mais rápido. Aí entra a equipe reencarnatória e analisa se ele vai ter condições de cumprir aquelas provas ou não. Entendeu? Ele pode pedir provas duras. E a maioria pede provas duras, provas pesadas para passar. Certo? Só que a equipe reencarnatória, né, vai conversar com Deus e vai ver se ele pode passar por aquelas provas, se ele vai ter condições, se ele vai ter a força para passar por aquelas provas. Se tiver de acordo, eles vão aceitar e ele vai passar pelas provas que ele pediu. Se não, vão lhe ser dadas provas em que ele tenha condições de passar, de vencer, para ele continuar na caminhada, né? E assim sucessivamente as provas vão diminuindo de intensidade, de acordo com a elevação do espírito, né? Então é assim, pessoal, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã se Deus quiser. Uma ótima semana para todos nós, com muita luz, muita paz, muito trabalho, saúde, muita energia boa, muitas alegrias que a gente possa aproveitar. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo do coração, pessoal.